Chico Bento e sua família precisavam arribar, ou seja, migrar, porque não havia mais condições de sobrevivência onde estavam. Não havia mais comida, não havia mais trabalho. A preposição sem indica o cenário de privação que determina a partida dos retirantes. A repetição de sem indica negação ou ausência em uma enumeração daquilo que falta à sobrevivência da família do Chico, que iria para o Amazonas, pois lá, segundo o vaqueiro, faltando qualquer oportunidade, sempre haveria trabalho na extração da borracha. Chico Bento tentava animar a sua esposa, contando-lhe casos de retirantes enriquecidos no norte, deixando-se levar pela confiança do seu sonho. Expressões indicam essa confiança, como, por exemplo, abarcando projetos e ambições, vencida a natureza bruta, dominava as feras e as viagens, fazia dele rico e vencedor, e outras expressões. Mas no final do texto, essa confiança deixa de existir, pois Chico Bento lamenta ter de abandonar a sua terra natal. Em arribar, Chico Bento é o agente da ação. Depois de avaliar a situação em que se encontra, toma a decisão de ir embora, levando a sua família. Portanto, a escolha parte dele. Em Desterro, o sentido é outro. A pressão no meio determina a expulsão do vaqueiro de sua terra natal. Ele sofre a ação de ser desterrado. No início do texto, Chico Bento ainda tem esperanças e sonhos com relação ao futuro. À medida que a noite se vai e o dia clareia, ele é tomado de melancolia e de tristeza, concluindo que está sendo desterrado pela seca. Não tem verdadeiramente escolha. Chico Bento, embora triste com a partida que se vê obrigado, tenta controlar de alguma forma seu destino, faz planos, imagina o futuro. Fabiano apenas lamenta o retorno da seca e se angustia com a falta de perspectiva que novamente envolve a sua vida. Os capitães da areia são meninos de raças e idades variadas, entre 9 e 16 anos, vestidos de farrapos sujos, semi-esfomeados e agressivos, que vivem do furto. O local onde vivem diz muito sobre eles. O trapiche abandonado não oferece qualquer proteção contra chuva ou vento. É um lugar sujo, infestado de ratos e que abriga mais de 40 garotos. O fato dessas crianças viverem em um local como esse dá a ideia exata da negação de condições dignas de sobrevivência. Os garotos contam com a simpatia do narrador, que, embora sejam caracterizados como ladrões e tenham comportamentos agressivos, são aqueles que, segundo o narrador, verdadeiramente conhecem e amam a cidade. As habilidades de liderança de Pedro Bala. Ele sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz autoridade de chefe. Era o que ajudava a fazer a fama dos capitães da areia. A vida dos capitães da areia e suas dificuldades retratam a situação dos menores abandonados em geral. As condições indignas são as mesmas. A caracterização das crianças corresponde à de qualquer garoto de rua, em qualquer lugar do Brasil. Assim, embora escrito em 1937, o romance retrata uma mazela social que ainda permanece presente no cotidiano das cidades brasileiras. Na primeira fala de Rodrigo, fica claro que Bento Amaral deu um tapa no rosto do capitão. Por isso, o duelo. Os personagens são dominados pela fúria, a provocação entre eles e a tensão pelo combate. Sentimentos apresentados pelas expressões que descrevem as ações e o espírito de cada um deles, como, por exemplo, aproximaram-se lentos, meio encurvados, ficaram-se a se mirar e respiração arquejante. O motivo que o leva a duelar com Bento Amaral: ter levado um tapa na cara. Um homem, principalmente um gaúcho, jamais admitiria uma ofensa como essa. Sua honra só seria restituída com a luta com aquele que o ofendeu.
Outras características constroem o símbolo do gaúcho, como, por exemplo, a valentia de Rodrigo, sua habilidade no combate e seu prazer com ele, que associam o gaúcho ao homem macho, valente. Ele é tão poderoso que faz questão de deixar a sua marca no rosto do adversário, que sempre se lembrará da derrota. A atitude de Bento Amaral sugere medo, covardia ou espanto diante do que ocorreu. Ele não se levanta para voltar ao ataque. Ao contrário, coloca a mão no rosto e fica atarantado, olhando para os lados. Simboliza a derrota do poder e do autoritarismo pela coragem e pela bravura. Sozinho, sem a proteção do pai ou de seus empregados, em uma luta corporal, ele é vencido e humilhado por aquele que ofendeu.